Um projeto de água para um projeto de vida. Que o homem tenha dignidade e vontade própria, não dependa das esmolas e das mentiras do governo, e assim possa escolher conscientemente seus representantes políticos e não tenha que vender o voto a cada 2 anos a preço de banana na República das Bananas, como é de praxe. Mapa do Rio Grande do Norte mostrando onde está o pote de água do Rio Grande do Norte com água suficiente para abastecer o estado todinho por muitos anos, na chamada Zona da Mata. Veio o canal pelo litoral, a sugestão para transferir essa água para todo o litoral de 401 quilômetros de extensão, e a partir do litoral levar essa água para o interior do estado. Vamos mostrar 3 obras da engenharia apresentadas, e tem mais 13 outras modalidades desenvolvidas no semiárido nordestino pelo governo federal. E essas 3 estão numa área de 2 hectares no agreste do Rio Grande do Norte. Parece uma praga. Na fotografia, uma dessas modalidades de obra da engenharia, obra inútil, chamada de barraginha, tão estúpido que a gramática da língua portuguesa não aceita o nome barraginha. É uma obra sem pé e sem cabeça, como se diz por aqui, com as coisas que nunca funcionam. Aqui, mais uma ideia à altura, desenvolvida pelo governo brasileiro no semiárido. Seria uma área de captação de água das chuvas com 150 metros quadrados no terreno natural, terminando de uma forma de V, cimentada, com calçada, onde um pequeno tanque de 80 por 70 por 60, 0,336 metros cúbicos de alvenaria. 2 milhões de cisternas, o grande pesadelo do Nordeste. O homem tendo que se submeter a uma situação danosa, caótica, quando existe água da chuva suficiente que deve ser captada e armazenada para fazer agropecuária o ano todinho e abastecimento das cidades, abastecimento urbano. A cisterna, que é o modelo de cisterna, recebe o lixo com folha de plantas, areia, pedra, fezes do gado e de galinha. Concentra-se a decantação no fundo do tanque, enquanto esse caldo grosso passaria por um cano de PVC de 100 milímetros, caindo em outro pequeno tanque, nova decantação, e de lá vai para a cisterna de placa de cimento com capacidade para 50 metros cúbicos. A espaçonave é a cisterna que nós estamos falando, é um dos 3 modelos de cisterna que o governo federal está construindo no Nordeste nessa área. São mais de 2 milhões de unidades nos 3 modelos. Isso aí está parecendo uma espaçonave extraterrestre. Segundo os técnicos, é água boa para se fazer uma pequena agricultura no verão, que deve durar 200 dias sem chuvas. Não precisa ser um técnico para entender que se trata de uma estupidez científica, nem precisa ter ética para saber que se trata de desperdício de dinheiro público. Na realidade, como veremos na imagem, com testemunha de pessoas, é a forma que o governo federal encontrou para manter o nordestino iludido, desinformado, enganado e assim conquistar o voto cativo. Um crime de lesa pátria. Isto que se vê no fundo de um açude no agreste RN é água tão salgada quanto no mar. Meio grama de sal por litro de água, imprópria para a vida nas terras emersas. À medida que a água vai evaporando por conta da alta intensidade de luz, o sal vai cobrindo a terra, que aparece branca na fotografia. O açude armazena água proveniente da água doce da chuva. O sal, cloreto e nitrato de sódio é do chão. Quando o açude está cheio, a água é doce, devido a grande volume de água, enquanto que o volume de sal é o mesmo. Se hoje tem-se meio grama de sal por litro de água, com o açude cheio seria 1 grama de sal para 1000 litros de água. Açude fantasma, mal assombrado.
Toda água que tem contato com o chão tem sal. Toda água da terra é proveniente de um regime de chuvas de água doce. Inclusive, o primeiro oceano da terra foi formado com água doce. Mais uma obra entre as 16 modalidades de obras inúteis da indústria da seca. Como não há água das chuvas, nem do degelo suficiente água doce que possa renovar a água dos oceanos, 97,3% da água da terra, dos oceanos, são águas salgadas. O Mar Morto, que fica na Palestina, é um mar interno, dentro do continente. Tem uma densidade de sal tão alta que os corpos flutuam, porque nessa área do Oriente Médio não chove mais que 200 milímetros ao ano. E os rios que são abastecidos com o degelo da água doce das montanhas que estão secando, os rios estão secando. Todos os anos o açude do semiárido enche com água doce da chuva. Se todos os anos os açudes do semiárido enchessem com água doce da chuva, não haveria o sal, já que as enchentes levariam o sal pelo sangrador do açude. É uma lei da física. Ensinamento. Para reduzir o teor de sal na água, injeta-se água doce da chuva no reservatório, no caso do açude. No caso dos lençóis subterrâneos, onde todos os poços tubulares têm água salobra ou salgada, a causa é a mesma e a solução também. Com o desmatamento bestial com fogo do Nordeste, a infiltração de água da chuva foi reduzida em 20%, de 20% para 3%. A raiz das árvores facilitavam a infiltração de água. Deserto, resultado da agropecuária paleolítica. O fogo das coivaras queimadas fogueiras endurece o solo, o terreno, impermeabilizando. A chuva diminui. A água do lençol foi sendo extraída pelos poços tubulares sem se renovar, sem reposição. Maior teor de sal em menor volume de água. Projeto de tamanho natural para captar água diretamente da nuvem e armazenar essa água tal qual vem das nuvens. Se junto a cada poço tubular, que existe aos milhares, tem água salgada no semiárido, reservasse uma área de 5 hectares forrada com lona plástica no tempo das chuvas, poderia captar 50 metros cúbicos de água, ou seja, 15 milhões de litros de água com 300 milímetros de chuva injetando no poço. Maquete do projeto de captação de água diretamente da luz, sem contato com o chão. Idem. O rio Potengi, rio morto, em grande parte do seu corpo, e grande parte é uma fossa a céu aberto.